Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a versão mais completa do carro mais vendido do Brasil. Essa aqui é a Fiat Strada Ultra 1.0 Turbo já 2025. Nessa avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes, como acabamento, desempenho, a caçamba logicamente, consumo, peso, enfim, equipamentos. Vamos falar de tudo para descobrir se vale a pena ou não levar esse carro para a garagem da sua casa. Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design. E já é importante ressaltar que esse facelift, já que não mudou praticamente nada a traseira, é exclusivo das versões turbo. As outras configurações continuam com aquele mesmo visual de 2020. Até esse facelift, na verdade, já é um pouco antigo. Para vocês terem noção, a gente já testou aqui no canal a configuração Ranch, que é a top de linha junto com a outra. As duas têm o mesmo preço, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E já tem mais de um ano desse nosso teste. E a gente testou, claro, depois de algum tempo do lançamento. Então, o visual aqui, apesar de eu ainda achar bonito, ele já está um pouco antigo, digamos assim. O que a gente pode ressaltar é que nessa versão Ultra, ela tem essa barra aqui em vermelho, que eu acho bonito, mas ao contrário da Toro Ultra, que a gente testou recentemente aqui no canal, não possui o contorno do logo Fiat em vermelho. Continua ali com a Fiat Flag, a bandeirinha italiana da marca. E falando sobre conjunto de iluminação, ele é quase 100% em LED. Isso porque você tem farol baixo, farol alto e também o DRL, que também funciona como luz de lanterna, tudo em LED. Porém, a luz de seta ainda é do tipo convencional. O que eu gosto, porém, é que ao acionar a seta, você não precisa desligar o DRL. Tem muito carro que acaba desligando o DRL nessa situação para não ofuscar a seta. Aqui eles ficam bem separados, então não tem esse problema. Agora, o ponto negativo é que se você estiver com a chave virada, você nunca consegue desligar esse DRL. Então, à noite vai ficar chamando a atenção se você estiver parado em algum lugar. E ali abaixo, a gente tem faróis de neblina em LED, mas que infelizmente não tem aquela luz de conversão estática que acende somente de um dos lados para iluminar a curva. Aqui na dianteira a gente percebe também que não temos sensores de estacionamento frontais, infelizmente. E eu também ressalto aqui para vocês que esses paralamas eles são bem mais alargados. Quando você pega aqui dessa visão, você pode perceber que o paralama vem até quase o final do retrovisor, mas o restante da carroceria é bem mais fina. E isso é feito para dar uma sensação maior de tamanho ao carro, já que é uma picape praticamente subcompacta ou compacta. Você tem esses truques de design para ela parecer mais refinada. Aqui a gente tem rodas de liga leve, aro 16 com pneus medida 205/55. Aqui o pneu é perfil de uso urbano, mas lá na Ranch é perfil de uso misto. A gente tem, digamos que esse badge turbo aqui na lateral, que serve também para disfarçar um pouco as linhas da carroceria, já que a lateral não combina muito aqui com a dianteira. E aqui a gente tem também de série esse estribo lateral da Mopar, que é uma marca de acessórios do grupo Stellantis. Segundo a Fiat, com o carro estático, ou seja, parado, ele suporta até 120 kg. Retrovisores nessa versão Ultra, eles têm esse acabamento aqui em cinza. O carro, como é cinza, também acaba disfarçando um pouco, mas é um cinza mais claro. Ele tem um repetidor de seta, até porque todo carro fabricado a partir de 2024 precisa ter esse item, não necessariamente no retrovisor, mas a questão é que ele não é em LED, embora ele seja bastante visível. Maçanetas aqui são bem simples e na cor da carroceria. Coluna B você não tem um acabamento em black piano, é um adesivo preto mesmo, convencional, assim como o arco dos vidros. Aqui no rack de teto você tem também esse acabamento mais em cinza, digamos assim, e eles suportam até 50 quilos. Agora aqui eu chamo a atenção de vocês para uma outra questão. Se vocês repararem bem, essa porta lateral é a mesma do Mob, porque esse carro é baseado no Mob. Você tem praticamente um Mob de caçamba e a gente vai explicar isso melhor ao longo do vídeo para vocês. Já aqui na traseira, vamos começar falando logo do sistema de iluminação. A gente encontra aqui luzes completamente convencionais. Infelizmente não tem nada de LED. Isso que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna, que ela fica sempre ligada quando você vira a chave do carro. Quer dizer que funciona como se fosse um DRL traseiro. Para um carro que não tem aquela assinatura em LED, eu acho que não fica muito bonito não.
principalmente porque aqui na estrada ela fica exatamente na mesma posição do freio. No centro você tem então a luz de seta e um pouquinho mais abaixo a luz de ré. Pelo menos não é igual na Toro, que a luz de ré fica lá embaixo no para-choque. E você tem, na verdade, dois elementos de LED aqui, não no conjunto de iluminação principal, mas sim aqui no brake light. Isso é algo positivo, já que a Rampage não tem brake light, por incrível que pareça. E aqui também na luz de placa você tem uma iluminação em LED. Vai entender as escolhas da Fiat, mas é melhor do que nada. Aqui você tem o nome Strada nesse cinza, né? Ou a versão Ultra é um pouco mais escurecida, assim como o logo aqui da Fiat. Percebemos que tem câmera de ré. E aqui você tem o logo Ultra numa grafia bem interessante. Ali abaixo, o Turbo 200 relativo à motorização, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. E inclusive esses dois logotipos aqui são as únicas coisas que mudam de acordo com cada versão da Fiat Strada. Não muda o visual em si. O para-choque, inclusive, é exatamente o mesmo para todas as configurações. E você está assistindo essa avaliação totalmente de graça, não é verdade? Então também de forma gratuita, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito a gente. E você também pode de graça hypar o vídeo, que também é uma outra função que ajuda muito esse nosso trabalho. Então conto com essa, digamos que, retribuição de vocês. Vamos falar agora sobre conjunto mecânico. A gente tem aqui um motor já muito conhecido de vários outros modelos da Stellantis, que inclusive já passaram diversos aqui no canal. Estou falando do propulsor 1.0 T200, aquele turboflex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende uma potência máxima para nós de 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina a 5.750 rotações. Já o torque é de 20,4 kgfm a 1.750 rotações, e isso com os dois combustíveis. Junto com esse propulsor está associada a transmissão automática do tipo CVT com 7 marchas simuladas. A gente vai explicar melhor o funcionamento dela no momento do nosso test drive. E logicamente que a tração desse carro é somente dianteira. Seria muito legal ver uma estrada com tração nas 4 rodas. Quem sabe na próxima geração. E antes da gente falar sobre desempenho, eu preciso citar o peso. Neste carro, nessa versão mais completa, são 1.251 quilos. E aproveito também para citar a capacidade de reboque, que eu sempre gosto de falar para vocês. Aqui, felizmente, é permitido você colocar um engate e ele suporta um reboque de até 400 quilos, desde que seja sem freio. Agora sim, falando sobre desempenho. De acordo com os números oficiais da Fiat, a Strada Ultra acelera de 0 a 100 em 9,5 segundos com etanol e 9,8 segundos com gasolina. Já a velocidade máxima é definida em 180 km/h com etanol e 178 com gasolina. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade ela faz 8,3 km por litro com etanol e 11,9 com gasolina. Na estrada passa para 9,2 com etanol e 13,1 com gasolina. Mas, segundo a minha semana de testes com esse carro, geralmente eu consegui na cidade entre 11 até 12,5 km por litro. Consumo é sempre um ponto bem variável. Mas vale lembrar também que a gente fez o nosso teste de consumo urbano, onde, seguindo aquele padrão para tentar reduzir ao máximo essas variações, a gente faz sempre no mesmo percurso, com ar-condicionado ligado, sem muito trânsito, enfim, ela fez 12,7 km por litro na gasolina. Um consumo realmente muito bom. Já na estrada eu geralmente consegui entre 16,5 até uns 18 km por litro na gasolina. Mas quem já acompanha o nosso canal sabe que fizemos também o nosso teste de viagem com a Strada Ultra e no nosso percurso padrão na gasolina com ar ligado, ela fez 17,6 km por litro. E aproveitando esse assunto de consumo de combustível, vale citar que o tanque tem uma capacidade para 55 litros, o que para um carro compacto é um número bem interessante. Aproveito essa parte onde a gente fala mais de especificações técnicas para citar para vocês que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, mas na traseira ela traz um eixo rígido do tipo Ômega com molas parabólicas. Lembrando, muita gente confunde, mas não é um feixe de molas, assim como as picapes médias, por exemplo, e também não são aquelas molas helicoidais mais convencionais que a gente vê nos carros de passeio. A Fiat trabalhou numa suspensão aqui diferente, que é mais voltada ao trabalho, ao transporte de cargas.
Também vale citar que, em comparação com as outras versões, as configurações turbo ganharam novos amortecedores e molas dianteiras para aumentar a rigidez torcional do carro. E falando de freios, eles são a disco ventilados na dianteira, mas na traseira ainda continua com o velho tambor, bem que já poderia ser a disco também. Pelo menos as versões turbo receberam uma nova pinça para aumentar a eficiência do conjunto. E aproveito para dizer também que a direção elétrica também recebeu uma nova calibração aqui nas configurações turbo. Também gosto de falar sobre a plataforma e produção. Este carro utiliza a base MPP, que é derivada do Mobi, também do Argo, que inclusive já passou aqui pelo canal, e do Fiorino, ou seja, é uma mistura de carros simples, né? Carros, entre aspas, populares da Fiat. Então a gente já pode perceber que a estrada não é assim muito refinada. E ela é brasileira sim, produzida lá em Betim, Minas Gerais. E vamos aproveitar a estrada aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Vou fazer aqui um comparativo, como sempre faço, com outros dois modelos para a gente entender o quanto a estrada é grande ou pequena. Dessa vez eu escolhi a Volkswagen Saveiro, que é a maior rival aqui da estrada, a única direta, aliás, mas por questão de preço a gente pode considerar também a Chevrolet Montana para esse comparativo. De comprimento, aqui na Fiat são praticamente 4,45, enquanto a Saveiro tem 4,50 e a Montana 4,72, bem maior. De largura aqui na estrada, 1,73 ou quase 1,97 se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto a Saveiro tem 1,72 e a Montana de novo maior com quase 1,80. A altura na estrada, 1,58 ou um pouquinho mais de 1,60 se a gente levar em conta as barras de teto, enquanto a Saveiro tem 1,56 e a Montana 1,67. O entre-eixos na Fiat, 2,74, enquanto a Saveiro tem um pouco mais de 2,75 e a Montana exatos 2,80. Eu também sempre gosto, apesar do carro não ser 4x4, de citar para vocês a capacidade off-road, que ajuda também no ambiente urbano, por exemplo, para você passar por uma lombada, uma valeta, entrar numa garagem, subir alguma guia, algo nesse sentido. A altura mínima em relação ao solo aqui da Estrada Ultra é de 18,5 centímetros. Se a gente considerar o dado entre os eixos, aí são 23,3 centímetros. Ângulo de entrada aqui na frente, também conhecido como ângulo de ataque, fica em 22,8 graus. O ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, 21,6 graus. E o ângulo de saída, 28,9 graus. Já a nossa capacidade de imersão na água fica definida em 40 centímetros. Para um carro de esporte, também achei bom. E se tratando de uma picape, eu não poderia deixar de citar a caçamba para vocês. A gente tem a abertura aqui que é integrada ao sistema de travamento do carro. Tem muito carro mais caro que não possui isso, apesar de ser simples. Porém, ó, ela despenca, como vocês podem notar, não tem nenhum tipo de amortecimento. Já vamos citar aqui uma coisa muito legal, é que essa tampa, com o carro parado, suporta até 400 quilos. Então duas pessoas, até bem mais pesadas, podem sentar tranquilamente, logicamente com o carro parado. Com o carro em movimento, essa tampa suporta 80 quilos. Você tem aqui o acesso ao step, e já vou citar para vocês, inclusive, a medida dele, que é um step temporário, infelizmente, mas é medida 125/80, também aro 16, assim como as rodas originais. Um detalhe que vocês estão percebendo agora junto comigo é que o step ali, ele é do tipo misto aparentemente. Você tem o protetor de caçamba também de série, uma iluminação em LED aqui do lado direito que você aciona lá por dentro. A Toro já aciona o LED aqui sempre que você abre a tampa da caçamba. Aqui poderia ser igual, mas infelizmente não é. Você tem esses ganchos de fixação tanto na parte de baixo quanto na parte de cima e até mesmo ali no final. Agora vocês percebem que essa capota marítima, embora seja de série, infelizmente ela não impede a entrada de água e poeira. Ela ajuda a diminuir muito, mas não impede. Uma coisa que a Rampage não tem, além do brake light, é essa barra de proteção no vidro traseiro. Isso é importante porque, se escorregar alguma carga, isso ajuda a proteger o vidro. A gente encontra aqui nesse para-choque um suporte de até 100 kg em cada extremidade. Então
Então cuidado para não pisar aqui no centro. Agora sim, falando para vocês sobre capacidade. A gente encontra aqui nessa versão cabine dupla, lembrando que a Strada tem também a cabine simples, uma capacidade de 844 litros até o limite da carroceria, mas lembrando que não é em VDA, é litros líquidos. Então eles consideram até aquelas frestinhas dos parafusos. E a capacidade de carga aqui nessa versão fica definida em bons 650 kg. Para uma picape desse porte é realmente um número bem interessante. Para efeito de comparação, a Saveiro cabine dupla, lembrando que ela não tem 4 portas, mas tem sim os bancos traseiros, ela suporta a Volkswagen até 580 litros na medição VDA e 645 litros líquidos, bem menos do que a Strada. E ela carrega 605 kg, que também é um número inferior em relação à Fiat. Já a Montana, ela entrega uma capacidade um pouco maior, de 874 litros, mas a capacidade de carga continua menor, com 600 kg, ao invés dos 650 aqui da Strada. E aqui nessa cabine dupla, de acordo com a Fiat, o comprimento da caçamba é de praticamente 1,18 m, a largura 1,31 m e a altura 60,5 centímetros. O fechamento da tampa, logicamente, que aqui também é do tipo manual e ela é um pouquinho pesada. Esse aqui é o interior da Fiat Strada Ultra. Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo em plástico duro. Aqui na esquerda a gente tem as saídas de ar, que se eu não me engano são idênticas às do Mob. Tem uma sensação bem grande de fragilidade, inclusive, para ser sincero. Aqui abaixo você tem um pequeno porta-objetos e o acabamento de porta também segue quase todo em plástico duro. Eu digo quase porque você tem essa faixa aqui em couro perfurado. Pelo menos ela é grande, ela vai até aqui na frente e tem as duas costuras em vermelho, seguindo esse visual da Ultra. Temos aqui retrovisores elétricos, obviamente, eles têm a função tilt-down, que abaixa o espelho direito quando você engata ré, mas não tem rebatimento elétrico. Cito para vocês também o seguinte: o travamento aqui das portas é na própria maçaneta. Aqui abaixo a gente tem um porta-objetos até que considerável, mas a parte negativa é que não cabe uma garrafa grande. E para ser sincero, nenhuma intermediária, porque essa aqui é de 500 ml, ó, não entra, tá? Só se você forçar muito aqui a porta, e eu tenho medo até de acabar quebrando ou riscando. Eu acho que até se for um pouco menor do que essa, ainda não vai caber, infelizmente. E aqui abaixo a gente tem uma outra questão irritante desse carro. Você tem uma soleirinha aqui com o nome Strada, apesar de ser só um adesivo, mas o que incomoda é esse estribo lateral da Mopar que eu falei para vocês. Por quê? A Strada é um carro bem baixo, logicamente, você tem uma picape compacta. E o estribo, apesar de até ficar bonito, combinar com uma picape, ele te atrapalha na hora de descer do carro. Primeiro que você tem que esticar muito mais a perna para alcançar o chão, e se você for sair pisando no estribo, eu que sou grande, por exemplo, eu vou arregaçar minha cabeça aqui no teto do carro. E tem outra questão: ele está sujo, que vocês podem ver, e ele acaba sujando a sua perna ou a sua calça. Então, num carro tão compacto, um estribo ele mais atrapalha do que te ajuda. Aqui abaixo a gente tem esses tapetes sem carpete, considerando ser a versão Ultra, até que dá para entender que não seja em borracha, e pelo menos eles têm esses ganchos aqui que prendem realmente muito bem. O banco tem ajuste de altura, mas não fica desse lado, fica aqui na verdade do lado direito, uma posição que eu não gosto muito porque fica aqui de difícil acesso, principalmente se você estiver aqui com o apoio abaixado, que depois a gente mostra para vocês, ou por exemplo com o cinto afivelado. E já que eu falei de bancos para vocês, eles têm esse revestimento em couro preto com as costuras em vermelho. O nome Ultra aqui numa grafia meio diferente. O apoio de cabeça segue com costura e também ajuste variável. E aqui você tem a famosa Fiat Flag, que todos os carros da Fiat possuem atualmente. E o couro aqui, apesar de ser micro perfurado, logicamente esse carro não tem aquecimento nem ventilação, infelizmente. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Felizmente ele é digital, isso é bem legal para uma picape um pouco mais voltada ao trabalho, embora seja a versão mais cara. Mas enfim, você tem aqui todos os comandos físicos, felizmente. Então aqui você mexe a temperatura, o compressor em si do ar-condicionado, a recirculação, a ventilação, bem potente por sinal,
E eu acho ele um pouco barulhento, mesmo na ventilação mínima aqui, ele faz um barulho um pouco mais agressivo. Se você colocar na ventilação 2, então, você tem também, lógico, o modo automático para desligar toda a ventilação e os outros comandos aqui. Só faltou uma função máxima do ar-condicionado. Você tem aqui o máximo de desembaçamento, mas se você quiser colocar, por exemplo, na ventilação máxima com a temperatura mínima, não existe um atalho para isso. Você vai ter que fazer de forma, digamos que manual. Seguindo aqui pelo painel, a gente tem essas teclas no estilo piano, iluminação de caçamba, quando está verde ela está acesa, o botão do pisca-alerta, aqui é o TC+, que deixa o controle de tração mais, digamos que permissivo, né? Ele fica menos intrusivo, e ativa também o ABS Off-Road. E do lado você tem para desligar os sensores de estacionamento traseiros. Aqui ao redor da central multimídia, lembrando que depois a gente vai falar dela, mas você tem esse acabamento em black piano, misturando um cinza um pouco grafite aqui nesse detalhe. Tem também o badge Ultra, acabamento também em black piano ao redor do ar-condicionado. E aqui embaixo você tem também um porta-objetos bem pequeno, um porta-copos também minúsculo, que eu coloco o controle do portão. Não cabe quase nenhum copo ou garrafa aqui. Você tem aqui entradinha USB do tipo A, infelizmente não existe do tipo C em nenhum lugar do carro. Tem também tomadinha auxiliar que poderia ser trocada pelo USB-C. Pelo menos ela é iluminada. Tem carregador de celular por indução, ele é bem pequeno, mas pelo menos ele é ventilado. Agora o que me incomoda é que você não tem nenhum espaço para deixar o seu celular se não for pelo carregador por indução. Se eu deixar aqui, por exemplo, ele até cabe, mas assim que a gente pegar uma primeira subida, vai escorregar aqui para trás. E aqui assim de pé ele também não entra, então você acaba deixando em outro lugar. Isso incomoda no dia a dia. Alavanca de transmissão, logo Fiat Flag também com as costuras em vermelho. Você tem aqui também o modo manual se você quiser, jogando para a esquerda. Freio de estacionamento, infelizmente, é do tipo manual também. E você tem esse porta-objetos aqui embaixo, mas se você colocar o seu celular, é bem complicado para acessar nesse compartimento, principalmente se o freio de estacionamento estiver abaixado. Aqui para trás a gente não tem aquele console mais alto com 2 porta-copos ou algo nesse sentido. Você tem um apoio de braço individual, pelo menos não é daquele tipo tão fininho, mas poderia já ser um apoio de braço maior para que o passageiro pudesse usar também, ou que pelo menos tivesse outro aqui para o passageiro. Ele tem aqui o revestimento em couro, as costuras em vermelho, mas não tem ajuste de altura nem de profundidade. E ali a gente tem uma tomadinha USB, mas que na hora dos bancos traseiros a gente fala melhor sobre ela. Conferindo o porta-luvas, despenca e despenca bastante, hein? Você tem um espaço, digamos que é razoável, mas o ponto positivo é ter iluminação. Confesso que isso eu não esperava, embora seja algo bem simples. Aqui acima a gente tem tweeters na coluna A. Sendo bem sincero, eu não entendi muito bem se eles estão aqui presentes, porque a ficha técnica, né, a lista de equipamentos, não fala nada sobre quantos alto-falantes estão presentes no carro. Aqui acima a gente percebe que o interior ele é escurecido. Infelizmente não tem uma alça de mão aqui para o motorista, mas tem ali para o passageiro, só que ela não volta suavemente. Pelo menos, tanto para o motorista quanto para o passageiro, você tem aqui o ajuste de altura dos cintos de segurança. A iluminação interna, infelizmente, não é em LED e é numa peça aqui muito simples. Eu acho que é a mesma do Mob, inclusive. Você não tem nem aquela iluminação individual. Quebra-sol, você tem um porta-documentos, tem o tampão, tem o espelhinho também, mas faltou a iluminação em Fiat. E aqui para o passageiro a situação fica ainda pior, porque você tem o espelhinho, mas nem o tampão você vai ter. Vamos falar agora sobre o volante multifuncional. Ele tem o revestimento em couro, tem as costuras também em vermelho, detalhes em black piano, acho ele bem bonito, mas ele é muito grande e já vou explicar para vocês o porquê que isso irrita tanto. Outra coisa que irrita, tem o ajuste de altura, né, apesar de despencar, mas ó, de profundidade não tem. Olha, é um carro bem caro na versão mais completa e não ter isso é realmente decepcionante. Outra coisa que decepciona ao não ter é o piloto automático. Pelo preço, que eu já falo para vocês, acho que poderia ter até um adaptativo, mas aqui você não tem nem o convencional, quem dirá limitador de velocidade também. Modo esporte se encontra aqui no volante. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que muda no painel esse modo esporte, mas quando você aciona ele,
O pedal fica um pouco mais sensível do acelerador, a rotação de marcha fica um pouco mais elevada, a direção fica mais rígida e o controle de estabilidade também fica um pouco mais permissivo. E do lado esquerdo você tem então comandos ali do computador de bordo, que eu já vou mostrar para vocês, atender ou encerrar chamadas e comandos de voz. Mas se eu falei que esse volante é multifuncional, cadê os comandos dele? Ficam, na verdade, aqui atrás. Você tem desse lado aqui o comando do volume, ou no centro uma bolinha para você selecionar o source, né, a fonte de Bluetooth para rádio e etc. E aqui do lado esquerdo você encontra o botão para passar ou voltar às faixas de áudio. Acho que poderia ser o volume desse lado, ficaria um pouco mais prático. Tem pedal shifts de série aqui nessa versão, isso é bem interessante para você fazer as trocas de marcha, caso você queira. Aqui na haste de seta, além dela ser um pouco molenga, né, como todo Fiat, ou quase todos eles, ela é um pouco pequena. Na verdade, não é nem ela que é pequena, é o volante que é muito grande para o carro. Então reparem que aqui, ó, a haste de seta fica bem distante, você tem que pôr a mão aqui para dentro para conseguir acessá-la. Com o tempo você acaba acostumando, mas é algo que incomoda um pouco. Esse volante poderia ser menor em razão do carro também ser pequeno. Não tem sensor crepuscular, mesmo nessa versão mais completa, e você não tem a posição de lanterna, olha que curioso. Como eu disse para vocês, o DRL lá na frente, assim que você vira a chave, sempre fica ligado, e a lanterna traseira também. Do lado direito não tem sensor de chuva e também, infelizmente, não tem intermitente variável. Vamos falar agora sobre o painel de instrumentos. Infelizmente ele não é digital, mais uma vez é algo que decepciona tendo em vista o valor do carro. E ele tem uma telinha que, apesar de bem completa, como eu vou mostrar para vocês, de somente 3,5 polegadas. Pelo menos ele tem essa animação aqui quando a gente liga, então ele aparece o outro ali e faz a varredura bem rápida dos ponteiros. Ele mostra também pelo menos qual porta individualmente está aberta e vamos às funções que você mexe aqui por esses botões no volante. A gente encontra aqui o velocímetro digital. Jogando para a esquerda você tem abaixo a informação do veículo, então a gente encontra aqui, olha que interessante, mesmo não tendo pretensões esportivas nenhuma, você encontra o percentual do turbo que você está utilizando e também da potência. Um toque para baixo, força G, que também é impressionante num carro sem pretensão esportiva, mas é bem legal ter isso, tá? Sensor de pressão dos pneus você reseta por aqui, lembrando que ele não mostra individualmente. A temperatura do líquido do radiador, as horas que o motor ficou ligado, isso é muito legal em alguns carros da Fiat. A temperatura externa você pode mudar aqui também para Fahrenheit, se você quiser. Para baixo você volta para a tela de desempenho. Voltando aqui você tem o trip, então a primeira tela é o Trip A, desconsiderem esse consumo porque é só da gente manobrando aqui, etc, tá pessoal? Mas o legal é que a gente tem nesse Trip a distância, o consumo médio, a velocidade média e também o tempo. Tem muito carro bem mais caro que não traz essa quantidade de informações pra gente. E segurando aqui pro lado você consegue resetá-lo. Tem ainda o Trip 2, como eu falei para vocês também, tem muito carro mais caro que não possui mais de um Trip, então é um ponto positivo. E aqui embaixo você encontra a autonomia restante com esse combustível e também um indicador de economia, mas infelizmente não tem o consumo instantâneo, ele só mostra ali em forma de barra o quanto você está sendo ou não econômico. Agora, algo que eu gosto, ao contrário de outros modelos da Stellantis, é que aqui, mesmo com a chave ligada, se o motor estiver desligado, ele não vai ficar contando o tempo ou então diminuindo a velocidade. Voltando, a gente tem uma tela dedicada ao áudio, uma tela de mensagens que seria os alertas do carro, agora não tem nenhum. Configurações do veículo, a gente pode colocar um alerta aqui para quando você passar da velocidade que você definiu. Você tem aqui o volume dos avisos, que seria, por exemplo, do cinto de segurança, de quando você abriu a porta, enfim. O volume das teclas, que seria esse som de micro-ondas, ó. Você tem também quanto tempo e quantos quilômetros faltam para a próxima revisão. Para você desativar o airbag do passageiro, caso seja necessário. Você pode também colocar para ver ou não ver aqui os dados do telefone, como por exemplo em uma chamada, se ele vai aparecer ou não na tela. As configurações de tela, isso aqui é bem interessante para um painel tão pequeno. Você pode configurar ali no canto superior direito se você quer o consumo médio A, ou a hora, a data, a temperatura externa, a autonomia ou volta para o consumo A. Só acho que faltou a possibilidade de colocar também o consumo B. E você pode mexer isso também aqui no canto superior esquerdo. Já no centro você pode deixar o título do menu, como ele está ali o centro agora, ou a informação
de áudio, que aí ele vai ficar o nome ali da música sempre para você. Se ela estiver tocando, tá? Nesse caso aqui não está. Você pode restaurar para as configurações de fábrica. Aqui você tem também a iluminação do painel para deixar maior ou menor e volta aqui para o aviso de velocidade. E quando a gente aciona o modo Sport, vocês podem reparar que ele já aparece um Sport ali em cima com uma bandeirinha no fundo, não sei se vocês vão conseguir perceber. E reparem também que o velocímetro fica em itálico. Vou desligar para vocês verem, ele demora um pouco com esse aviso, mas agora os números vão voltar ali para vertical. Legal que mude alguma coisa, porque tem carro com painel digital que não muda. E eu voltei aqui do lado de fora da Fiat Strada Ultra para a gente falar sobre a chave, que eu acho bem bonita, mas é do tipo canivete, não tem aquela chave presencial. E essa chave está presente na Fiat tem uns 300 anos, né? Já é bem antiga. Você abre o canivete aqui no logo da Fiat, o que eu acho bem legal, mas você tem somente abertura e trancamento das portas. Não tem uma abertura separada para a caçamba e também não tem aquele botão de sinalização onde ele vai acionar as luzes e a buzina para você, por exemplo, afastar alguém que esteja encostado no seu carro ou para você achar no estacionamento. Mas o legal é o seguinte, ó, vou dar um simples toque aqui para trancar, já subiu rapidamente todos os vidros e até o final, não precisa segurar o botão. Agora faltou o rebatimento dos retrovisores e uma chave presencial, já convenhamos, até mesmo com uma partida remota. E a chave por presença é algo que o Argo tem, que é até bem mais barato que esse carro inclusive. Vamos então à nossa lista de equipamentos. A gente tem aqui ar-condicionado digital, bancos em couro, câmera de ré, estribo lateral, faróis de neblina em LED, carregador de celular por indução com ventilação, 4 airbags, então são 2 frontais, mais os 2 aqui laterais. Banco do motorista com ajuste de altura, apoio de braço dianteiro do tipo individual, barra de proteção no vidro traseiro, chave canivete, volante multifuncional em couro com ajuste de altura, não tem o de profundidade, controles de tração e estabilidade, pedal shifts, direção elétrica progressiva, faróis full LED com exceção da seta, assistente de partida em rampas, sensor de pressão dos pneus, iluminação na caçamba, que inclusive é em LED, protetor de caçamba, o protetor também de cárter, retrovisores elétricos com repetidores de seta e a função tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata a ré, rodas de liga leve aro 16, sensores de estacionamento traseiros, painel com tela de 3,5 polegadas e vidros elétricos nas 4 portas. E é lógico que além disso você tem também essa central multimídia e o Connect com uma tela de 7 polegadas. Convenhamos que para os padrões de hoje já é bem pequena essa tela, mas pelo menos ela tem aqui conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Infelizmente só tem 2 entradas USB, sendo as 2 do tipo A, nenhuma do tipo C, e a lista de equipamentos não especifica quantos alto-falantes possui esse carro, mas acredito eu que sejam 4. Apesar de você ter o espaço aqui dos tweeters, eu não consegui identificar muito bem se eles funcionam ou não. Pode ser até que sim. Caso eles funcionem, são 6 alto-falantes. Falando um pouco dessa central multimídia, uma coisa que também atrapalha, por exemplo, é que você só consegue adicionar aqui um dispositivo no Bluetooth com o carro parado. Isso até é uma medida de segurança para o motorista, mas se o passageiro quiser acionar, você vai ter que parar o carro para ele conseguir adicionar esse dispositivo. E em razão dela ser muito pequena, quando você utiliza aqui o Android Auto, você perde alguns atalhos da central multimídia. Então lembra aqueles atalhos que estavam aqui na esquerda? Agora você não tem mais. Se você quiser acessá-los, você tem que vir aqui, clicar no You Connect, tem que esperar ele sair para conseguir acessar, por exemplo, uma mídia, uma configuração do carro ou algo nesse sentido. Já falando aqui na configuração, legal que você tem aqui as médias de percurso, e aqui sim você tem o consumo instantâneo, apesar de não ter no painel, curioso, né? E você tem aqui também o percurso A, você consegue acessar tudo por aqui, ou também o percurso B, como eu disse para vocês. Então ela é uma boa central multimídia, só merecia uma tela um pouco maior, mas você pode até mesmo configurar perfis aqui, por exemplo, para deixar as suas preferências já vinculadas ao seu perfil. Então se você divide o carro com alguém, é só trocar o perfil que já troca também as configurações. Vou aproveitar para mostrar para vocês, câmera de ré, a qualidade é bem baixa,
O carro está apitando aqui porque a porta está aberta, mas a qualidade é bem baixa e pelo menos você tem a linha de guia dinâmica, então mexendo o volante ele mexe ali também. Só tem esse modo de visualização também, tá? Você não consegue dar um zoom nem nada disso. Ajuda bastante, mas pelo preço do carro, que eu já vou falar agora para vocês, eu acho que deveria ser melhor. Como eu disse, você tem pelo menos o tilt down, então colocando a ré ele abaixa o retrovisor, tirando da ré ele sobe para a posição normal. Agora sim, falando de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa aqui a Fiat Strada Ultra? Nessa linha 2025, ela custa incríveis R$ 145.990. Acreditem se quiser. Pelo menos você não tem opcionais aqui, apesar de faltar bastante equipamento. Mas você ainda pode adicionar valor a esse carro através das cores. Nas sólidas você tem a preto Vulcano, que é a única gratuita, mas também a vermelho Monte Carlo e o branco Banquisa por R$ 990 cada uma. E nas metálicas você tem esse cinza Silverstone da unidade que estamos testando, ou o prata Bari por altos R$ 2.290. Eu acho que faltou aqui algum tom de azul, que ficaria bem legal para essa picape, e também um branco perolizado. Mas o total, então, dessa versão com esse cinza Silverstone vai para incríveis R$ 148.280. Pois é, pessoal, quase R$ 150 mil numa picape baseada no MOB. Mas na conclusão eu falo para vocês o que eu acho sobre este veículo. E eu vou, claro, citar para vocês também a garantia e as revisões. De garantia você tem 3 anos sem limite de quilometragem e as revisões acontecem no período também bastante já conhecido por nós. A cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, aquilo que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. Agora sim, os bancos traseiros a gente tem esse mesmo revestimento de lá da frente, porém sem o logo Ultra, acho que ficaria bem mais bonito. Também não temos aqui apoio de braço e o porta-revistas fica somente aqui do lado do passageiro. O túnel central aqui até que ele é baixo, não é assim tão alto, mas não vai fazer muita diferença. Eu já falo para vocês o porquê. A gente tem acabamento de porta, aqui sim completamente em plástico duro, já que você não tem o tecido ou até mesmo um couro aqui nessa parte de trás. O porta-objetos também é pequeno, assim como lá na frente, e não vai caber uma garrafa de 500 ml, a não ser que sejam aquelas bem fininhas. Aqui acima também não temos alças de mão para nenhum dos passageiros e muito menos iluminação. Que simplicidade, não? Agora falando do espaço interno, lembrando para vocês que eu sou grande, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, mas o espaço que não sobra aqui atrás é este aqui. Sinceramente, pessoal, o espaço interno desse carro é horrível. Vocês podem notar, né? Eu não estou exagerando, ó. Realmente não passa a minha mão aqui, ó. Tem que forçar muito e mesmo assim ainda machuca o meu dedo. Então, de fato, né? Não tem muito o que fazer. Tudo bem, como eu disse, eu sou bem grande, mas olha, o banco do passageiro está consideravelmente mais para frente e olha o quanto eu ainda fico apertado aqui atrás. Sem sombra de dúvidas, é o carro com pior espaço interno que já passou aqui pelo nosso canal. E o espaço para a cabeça aqui também é ruim. Primeiro que o encosto do banco, já por conta da caçamba, ele fica bastante ereto. Então você senta aqui também mais reto. Eu não consigo ficar numa posição, digamos que mais confortável. E eu sendo alto, ó, eu estou aqui empurrando um pouquinho o teto. É mais o meu cabelo que empurra, então não está pelo menos machucando a minha cabeça. Mas é um pouco claustrofóbico você ficar aqui no banco de trás da estrada, caso você seja mais alto. E chegou aquele momento onde a gente faz o test drive para testar na prática o carro. Então já vamos sair aqui com a Fiat Strada Ultra e a gente pode então perceber que a direção ela é consideravelmente leve, isso eu gosto bastante, e por ela ser progressiva na estrada ela fica mais durinha. Então você não sente aquela sensação de uma direção muito molenga, de um carro muito molenga de modo geral. Agora o que me incomoda muito aqui é a questão do freio. Vocês lembram que eu mostrei para vocês como que era o pedal, que ele é bem grande, ele fica bem próximo ali do acelerador, mostrei mais para trás aqui nesse vídeo.
Pois é, às vezes o meu pé, por exemplo, sendo grande, até porque eu calço 45, 46, você tirando o pé do acelerador, frequentemente ele dá uma enroscadinha ali no pedal do freio, justamente porque eles ficam próximos demais. E tem outra questão, o freio, ele é um pouco, digamos que, borrachudo. Ele tem uma sensibilidade estranha, ele parece demorar uns milissegundos ali para responder assim que você pisa no pedal. Então é estranho frear esse carro. Com o tempo você se acostuma, mas em relação a outros carros, ó, deu um toque bem forte aqui, ó. Quase não freou nada, se vocês repararam aqui o carro. Você tem, digamos, como se fosse uma folga ali. Sabe aquela folga que você tem no volante? É como se fosse isso. Você tem uma parte onde pressionar o pedal não vai mudar absolutamente nada. E chegou aquele momento onde a gente testa na prática a dinâmica do carro. E para isso a gente vai pegar essa espécie aqui de zigue-zague e descer um pouco mais rápido do que uma pessoa normal faria, para a gente então conferir como que se comporta a estrada nesse sentido. E vamos lá então, hein, pessoal? Esse volante é bem grande, então ele não dá muita agilidade para você. Ai, meu Deus. E você tem aqui... as coisas estão batendo aqui atrás porque tem o tampa-placa ali do canal, também as coisas aqui no chão que são minhas, tá? Então não são exatamente barulhos do carro, mas não dá pra dizer que a dinâmica sim é boa. Eu diria que ela é intermediária, tá? Ela não é assim horrível, mas também não é muito boa não. Vamos passar aqui na valeta, ó. Passamos a 9 km por hora com uma certa facilidade. Mas, lembrando que é uma picape compacta, então a altura em relação ao solo dela não é tão grande como em uma Toro, por exemplo. Então em alguns obstáculos um pouco mais pesados, você tem que ficar um pouquinho mais atento para não raspar ali o protetor de cárter. Vamos falar um pouquinho sobre isolamento acústico. Nesse carro não é bom, eu não posso mentir para vocês. A gente mostrou esse fator melhor, por exemplo, em relação à entrada de vento na cabine, lá no nosso vídeo de viagem com a Estrada Ultra. Mas mesmo aqui na cidade você escuta bastante barulho de motorização, até porque você não tem a manta acústica lá no capô. E esse ar-condicionado, ele faz um barulho meio estranho, um pouco mais metálico. Eu tive a impressão de que era até do motor, mas aparentemente é do ar, porque desligando aqui, ó, vocês conseguiram perceber a diferença? Ele fez aí quando você desliga, ele para. Parece, não sei se é só impressão, mas quando você está diminuindo a velocidade ou algo assim, dá a impressão de que fica um pouquinho mais alto esse ruído. Você escuta bastante a rolagem dos pneus, também o barulho de vento em velocidades mais altas, a moto que passa do seu lado, ou o caminhão, o barulho do ar-condicionado, enfim. Não é um carro refinado, tá? Isso acho que não é mais segredo para ninguém. Vamos aqui para o nosso teste de desempenho. Não sei se vai mudar alguma coisa, mas coloquei aqui no TC+, que ele já desativou sozinho, mas tá bom. E a gente colocou no modo Sport. E acelerando então a gente percebe que chegamos a 90, 100, 110. É um bom desempenho, tá? Para uma picape desse porte, uma picape compacta. Ok, o preço é elevado, como eu falei para vocês, 146 mil reais. Como é um carro leve, são 1.251 quilos, eu achei o desempenho assim bem interessante. E lembrando que aqui estamos com o ar-condicionado ligado, o que rouba um pouco de potência da motorização, e também na gasolina, onde ele tem 5 cavalos a menos do que no etanol. E mesmo assim eu achei o desempenho bem interessante. Vocês conseguiram perceber que ele simulou algumas trocas de marcha? Porque o câmbio CVT, ele tem duas polias variáveis, então na teoria você tem marchas infinitas. Você não tem aquelas engrenagens que vai trocando de primeira, segunda, terceira, quarta marcha. Só que os CVTs mais antigos, quando você dava um pé fundo, ele ficava infinitamente, o que irrita, né? Assim como vocês devem ter se irritado nesse momento eu tentando reproduzir esse som bizarro. E por conta desse barulho irritante, as montadoras passaram a simular algumas marchas. Aqui no caso desse conjunto mecânico da Stellantis, ele simula 7 velocidades. Então andando aqui de forma bem tranquila como estamos agora, você tem de fato um câmbio CVT. Ele vai variando a rotação do motor de acordo com uma subida, com uma descida, por exemplo, e não exatamente conforme a velocidade, tal como acontece no automático convencional. Então eles têm essa diferença. Agora, se você der um pé fundo ou jogar aqui para o modo manual, ele vai fazer essa simulação como se fosse um câmbio convencional.
O que eu posso dizer sobre dirigir a Fiat Strada é que não é assim uma experiência horrível, mas também prazerosa não dá para dizer que é. Você tem realmente um carro assim bem simples. Como eu gosto de dirigir, particularmente não me incomoda muito. Não é aquele carro que você fica, meu Deus, odeio dirigir ele, como é chato dirigir esse carro. Não, não é exatamente nesse sentido. Mas legal também não é. E é normal, esse carro é um pouco mais voltado para o trabalho, ele tem uma construção mais simples, como eu disse para vocês. Então, de fato, é normal que você não tenha assim muito prazer ao dirigir. E eu nem tô falando só do quesito de esportividade, mas o prazer ao dirigir de modo geral, né? Que ele fala, nossa, esse carro é gostosinho de dirigir. E isso aqui você não tem muito. Pessoal, acho que vocês não vão conseguir notar, mas um pouquinho antes de eu iniciar a gravação aqui, ele começou a, digamos que, bugar a seta, né? Ele fica piscando normal no tempo certo, né? O claque, 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 claque. De vez em quando ele dá um clac, clac, um clac, 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 e volta clac, clac. É um pouco estranho. Não sei porquê, mas a gente percebeu isso também na Strada Ranch, que a gente já testou aqui no canal há mais de um ano. Isso não mudou. Essa questão do ar-condicionado que eu falei pra vocês, desse ruído um pouco mais alto, um pouco mais metálico, também a gente percebeu lá na Ranch. Eu acabei de lembrar desse fator, inclusive. Como de praxe aqui no canal, vamos tentar entrar um pouco mais forte aqui nessa curva para testar um pouquinho de novo da dinâmica deste carro. Se esse up colaborar com a gente, vamos lá, aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Não tem jeito, canta bastante pneu, né? Mas a gente tem aqui uma picape, então dá para entender, isso não é muito absurdo. Falando um pouco de suspensão, vamos ver se faz muito barulho? Faz alguns barulhos de acabamento, mas para ser sincero, até menos do que eu imaginava. Agora a questão é, essa traseira pula muito, viu? Vocês perceberam ali o Fiorino como fica balançando a traseira quando passa por um desnível? A gente tem uma concepção muito parecida aqui de suspensão. É um carro voltado para transporte de cargas e não exatamente para o conforto, para o lazer, né? Embora essa versão tente ser um pouco mais voltada a isso. Então, quando a picape está vazia, a estrada pula bastante, principalmente nessas ruas mais esburacadas. E isso particularmente incomoda, ela parece um cabritinho, né? Ela vai pulando o tempo inteiro. É algo que a gente não percebe na Toro. A Toro é muito mais confortável. Mas e aí, vale a pena ou não comprar a Fiat Strada nessa configuração Ultra? Como pontos positivos, eu posso citar o desempenho, considerando a categoria dela, a versatilidade, né? Já que você tem um carro assim compacto, mas com a facilidade de ter uma caçamba, também a robustez. Ela é um carro mais voltado ao trabalho, ela realmente aguenta porrada, isso é um ponto bem interessante. O design também, porque dá a impressão de ser um carro até mais refinado do que de fato é. A capacidade de carga, que a gente viu que se destaca em relação a outros modelos, a outras picapes. O consumo, que eu também achei bem interessante nesse motor 1.0 turbo. E a caçamba, de modo geral, ela também tem bastante recursos, tem bastante espaço, enfim, é um ponto positivo. Agora, pontos medianos. Painel de instrumentos, eu só não vou considerar como negativo porque ele tem bastante informações, ele é bem completo. Se não fosse isso, seria com certeza um ponto negativo. A central multimídia é mediana somente por conta do tamanho, se fosse uma tela maior, ela seria um ponto positivo. E o sistema de som também não é péssimo, mas não é bom. Agora os pontos negativos dessa picape compacta. Espaço interno, vocês viram que é claustrofóbico, é realmente horrível. O preço, que é extremamente elevado, a lista de equipamentos, principalmente levando em conta o preço, o acabamento também é bem ruim, o prazer ao dirigir, que não é assim péssimo, mas a Toro, por exemplo, é muito mais gostosa de dirigir, e acredito eu, apesar da gente ainda não ter testado, que a Montana também seja bem mais prazerosa nesse sentido. Porta-objetos também, vocês viram que não tem onde colocar a garrafa, não tem onde colocar também o celular, enfim. A segurança, já que você não tem nenhuma assistência à condução, nem nada nesse sentido, também são somente 4 airbags. E o conforto de um modo geral, já que quando está vazia, ela pula bastante a traseira, ela parece um cabritinho, como eu já falei para vocês. Agora, equipamentos que eu senti falta são vários. Vou resumir aqui em ADAS, que seria frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, enfim, todos esses recursos, piloto automático, ainda que fosse o convencional, sensores crepuscular e de chuva,
rebatimento elétrico dos retrovisores, lanternas traseiras em LED, 6 airbags, aqui são somente 4, luz de conversão estática nos faróis de neblina, ajuste de profundidade do volante, sensores de estacionamento dianteiros, painel digital, iluminação no quebra-sol, pelo menos o tampão para o passageiro, chave presencial, também um apoio de braço traseiro, uma iluminação interna traseira, enfim, realmente falta muita coisa aqui neste carro e lembrando que é a versão mais completa da Fiat Strada, então vocês imaginam as outras. Mas para a gente entender se vale a pena ou não levar esse carro para casa, a gente precisa compará-lo com seus concorrentes, e são pouquíssimos. Direto mesmo, exatamente na mesma categoria, você tem somente a Volkswagen Saveiro Extreme, também cabine dupla, só que 1.6 e com câmbio manual. E lembrando que a cabine dupla da Saveiro não tem 4 portas, então esse é um ponto positivo aqui da Strada no seu segmento. Mas a Saveiro também é mais barata, ela custa R$ 129.000, enquanto a Strada aqui R$ 146. A Oroch, por exemplo, da Renault, na versão Iconic 1.6 também manual, custa R$ 138.000. A Chevrolet Montana, já na versão LT 1.2 turbo e automática, sai por R$ 147.000, praticamente o mesmo valor aqui da Strada. E para um efeito de comparação, vou citar também a Fiat Toro na versão de entrada Endurance 1.3 turbo automática, que sai por R$ 156.000. Então, por somente R$10.000 você leva para casa uma Fiat Toro, ao invés de levar a Fiat Strada. O que eu posso concluir de tudo isso é que certamente não vale a pena comprar a Fiat Strada, pelo menos não nessa versão. Por praticamente o mesmo valor, você compra a Montana, que já é maior, tem mais espaço, se duvidar tem mais até equipamentos, mesmo sendo uma versão um pouco mais básica, e um motor mais potente, considerando que é 1.2 turbo. Na teoria, essas versões Range e Ultra são para um consumidor que irá utilizar a picape muito mais para lazer, para passeio, do que para trabalho exatamente. Só que nesse caso, a simplicidade do carro e a falta de tamanho, ou até mesmo de equipamentos, principalmente quando somadas a esse preço muito alto, deixam a Strada Ultra com um custo-benefício bem ruim. A minha dica para você é: gaste um pouco mais e vá de Montana, ou melhor ainda, de Toro Endurance, que em promoções você vai achar até mais barato do que o valor de tabela da Strada Ultra. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Fiat, por terem emprestado a Strada Ultra para a gente testar aqui durante uma semana.